eu fiz 10 perguntas para uma desertora norte-coreana na última vez que eu fui até a fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. E nesse vídeo você vai saber quanto eles pagam para escapar da Coreia do Norte. Na minha última visita à fronteira mais extensa do mundo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, eu tive a chance de conhecer e conversar com uma desertora norte-coreana. Tem uma desertora norte-coreana dentro do nosso ônibus. Ela escapou da Coreia do Norte. Eu vou conversar com ela hoje, vou fazer umas perguntas para ela. So she says that she left her home, okay, in North Korea in 2016, okay, and then she made it to South Korea in 2017. Okay. Demorou um ano. Eu sou o Lucas Estevam e esse aqui é o canal Estevam pelo Mundo, onde eu mostro para vocês vários lugares do planeta com dicas para você poder planejar a sua viagem, além de te ajudar também a emitir sua passagem e reservar hotéis através de milhas aéreas. Então, se você quiser conhecer um pouco mais desse mundo, sugiro que você visite outros vídeos do canal também. Agora vamos falar do dia em que eu conheci e entrevistei uma desertora norte-coreana. E pediu pra gente não mostrar the better the weather is, she still has her family in North Korea. Ela se apresentou agora, mas eu não vou filmar porque realmente é perigoso. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que de fato é uma desertora norte-coreana. Para os norte-coreanos, desertores são pessoas que saem da Coreia do Norte e vão buscar fidelidade em uma outra nação, abandonando assim a fidelidade ao seu país de origem. Desde 1998, estima-se que pelo menos 33 mil desertores saíram da Coreia do Norte e foram até a Coreia do Sul. Isso segundo a CNN. Quando eu fui à Coreia do Norte, eu pude conversar com os meus guias. Mas claramente eu nunca soube exatamente se tudo que eles me contavam era exatamente o que eles estavam sentindo. Mas agora, estando na Coreia do Sul, eu pude conversar com uma desertora, que é uma norte-coreana, que hoje vive em um país completamente diferente do seu. Bom, nesse dia, eu e meus amigos resolvemos sair de Seul, capital da Coreia do Sul, até a fronteira com a Coreia do Norte, porque o nosso objetivo era visitar a DMZ através do lado sul-coreano. Durante todo o dia dessa viagem, a gente ficou acompanhado de um guia sul-coreano e de uma desertora norte-coreana, que era a pessoa que eu mais queria conversar durante todo o dia. E apesar do nosso guia sul-coreano falar coreano e inglês, eu não quis confiar 100% nessa tradução livre dele. Então a minha amiga Cindy me ajudou a entender exatamente o que a desertora estava falando. E nas exatas palavras dela, o que ela queria dizer. Durante o bate-papo eu tive a chance de fazer 10 perguntas para a desertora. Vou tocar um pedaço do áudio para vocês e vou disponibilizar o áudio original da minha entrevista com a desertora no nosso canal do Telegram. Então, se você quiser, vou deixar aqui na descrição nosso canal do Telegram para que você possa acessar o áudio oficial. Só vou disponibilizar por lá se você quiser escutar. O áudio está em coreano, em inglês e algumas coisas também em português que a gente acabou falando. A primeira pergunta foi por que ela desertou. O que a motivou a fazer isso? She just said that she lived, her house was at the border, She was able to see China, okay, easily, from her house. Esse é o nosso guia sul-coreano falando. Eu vou chamar a desertora de Mindy, porque é um nome em coreano que eu acho fofinho. A Mindy comentou que ela morava numa cidade que era muito próxima da China. A cidade era tão próxima à fronteira com a China que ela podia, da Coreia do Norte, ver a China. E dizia ainda que muitas pessoas da sua comunidade, da sua cidade, já tinham escapado, que era uma coisa que muitas pessoas falavam sobre. She got curious about China, okay, and also many people escaped from her hometown, okay, her village, okay. E ela ficava muito curiosa para saber como era a vida na China e em outros países. Talvez você nem acredite, mas a Mindy, ela já escutava K-pop lá na Coreia do Norte. Segundo ela, metade das casas que ela conhecia tinha alguém que havia escapado. E ela ainda tinha medo que ficando na Coreia do Norte, ela não teria um futuro tão bom como se ela decidisse sair do país. She will suffer from hunger and also even starving to death or something. So that's why she just wanted to do something. A segunda pergunta é qual foi a rota que ela utilizou para
para escapar da Coreia do Norte e ir até a Coreia do Sul. What was the route she used to escape? She went from North Korea to China, Mongolia, like what did she do to get? Se você já me segue em outras redes sociais, como por exemplo no Insta, você viu que eu falei de um livro que eu li, o livro da Yeonmi Park, chamado Para Poder Viver. Esse livro aqui, a jornada de uma garota norte-coreana para a liberdade. E apesar de ter aprendido muito com o livro, porque é uma história real, dessa vez eu estava de cara com uma desertora. Então eu queria saber qual foi a rota que ela tinha utilizado. Se você olhar a fronteira das Coreias, a gente tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Seria muito simples você simplesmente cruzar a fronteira e vir para Seul, na Coreia do Sul. Só que infelizmente isso é terminantemente proibido. Para chegar na Coreia do Sul, muitos desertores saem da Coreia do Norte, vão até a China. Da China, às vezes vão para Tailândia, Vietnã, Laos, até que por fim conseguem exílio na Coreia do Sul. Ela disse que saiu da Coreia do Norte, foi até a China, ficou 3 meses na China, para daí poder ir para o Vietnã, ficar mais 3 meses no Vietnã e finalmente chegar à Coreia do Sul. Quando ela estava no Vietnã, ela fez contato com a embaixada sul-coreana e assim ela conseguiu o seu asilo. Durante todo esse papo, a Cindy, minha amiga coreana e brasileira, ela estava do meu lado, prestando atenção em cada palavra que a norte-coreana dizia e que o nosso guia traduzia. Diferente do que eu poderia imaginar, toda a tradução que meu guia estava fazendo até o momento coincidia com o que a norte-coreana estava falando. Então isso foi muito legal para eu poder ter a certeza de que toda a informação, 100% da informação que ele me passou, era exatamente o que a norte-coreana estava falando. Agora, Estevam, e a família dela? Ela contou para a família que ela ia escapar ou ela simplesmente escapou do país sem avisar ninguém? Essa foi nossa terceira pergunta. Did she tell her family before the escape? 오케이. 혹시 탈북하기 전에 가족들한테 뭐 탈북에 대해서 이야기했을까요? No. No, never. E não, viajantes, ela não avisou absolutamente ninguém. A Mindy simplesmente foi embora do país. So she came alone? Yeah, she came alone. Alone? Yeah. Like no help, no Oh, coyote? actually, she escaped through a broker, of course. One of her friends in North Korea worked as a broker. So they pay someone? Yeah, and she helped her to go to China. And also, when she was crossing the border, to China, just gave the soldier some money. Ah, okay. Some money, okay? And then the soldier, let her go, okay? And let her just cross the border. Quarta pergunta foi se ela sabia como era a vida aqui fora. E ela disse que, na verdade, ela tinha uma ideia de como as coisas aconteciam. E que desde criança ela era ensinada que haviam 3 países ruins no mundo. Um deles, você possivelmente já sabe. Afinal, ele é o maior defensor do capitalismo. Os Estados Unidos, depois o Japão. Se você não sabe, os japoneses foram muito cruéis com os coreanos, principalmente até o final da Segunda Guerra Mundial, quando a Península das Coreias parou de ser dominada pelos japoneses quando eles perderam a Segunda Grande Guerra. E o terceiro país que eles consideram um país ruim é a própria Coreia do Sul. And the 2 countries are good countries, Russia and China. So this is all she taught, she was taught, okay, in school. But she didn't know any more than that. Only this, okay, before she escaped from North Korea. Por qual razão, então, ela gostaria de vir para a Coreia do Sul, se no país dela falavam que era um país ruim? A questão é que a Mindy disse que as gerações mais novas sabiam que as coisas não eram bem assim. Já nas gerações mais antigas, muitas pessoas acreditavam que sim, a Coreia do Sul era um país ruim. Só que ela acreditava que para ter essa certeza, ela teria que sair e ver com seus próprios olhos. She knew that South Korea helped them, We never send them back, We just welcome them, we even help them. So she knew all this, okay? Just the people who already, came to South Korea. A próxima pergunta é uma que me deixou muito curioso. Desde que eu soube que os norte-coreanos pagavam coiotes para transportá-los da Coreia do Norte até a Coreia do Sul. Estevão, mas o que é um coiote? Bom, quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, havia uma novela chamada América. Essa aqui, onde a Débora Seco interpretava uma personagem chamada Sol, que tentava uma vida melhor atravessando a fronteira
do México com os Estados Unidos de forma ilegal. Para isso, ela contratou um coiote. Os coiotes são contrabandistas de imigrantes. Eles basicamente fazem o seguinte, um serviço ilegal, onde eles te ajudam a sair de um país e ir para outro. Tudo de forma clandestina, por estradas não oficiais, passando às vezes por rios, lagos, desertos, caminhando muito. Eu tinha ideia que o serviço de coiote era um serviço caro, mas eu não imaginava que seria tão caro atravessar a fronteira. $30 mil. Esse é o valor que as pessoas pagam hoje para desertar da Coreia do Norte até a Coreia do Sul. Quando ela escapou, ela pagou $15 mil, mas falou que hoje os desertores comentam que o valor gira em torno do dobro, cerca de $30 mil. Bom, e ainda como se não fosse o bastante, quando ela vai mandar dinheiro para a família, o broker fica com 50% do que ela envia. O broker pode ser esse coiote ou algum outro intermediador que consegue fazer esse contato, transferir dinheiro ou até mesmo pessoas entre as fronteiras. E vocês sabem que eu sou curioso, então eu também perguntei o que acontecia com os coiotes, com os brokers, se eles fossem pegos. A Mindy diz que eles não costumam matar os brokers, mas que eles são presos durante um tempo e que ainda são torturados para que contem informações sigilosas. Por exemplo, quantas pessoas eles ajudaram a escapar, quem eram essas pessoas e onde elas estão hoje. E o mais interessante é que o governo norte-coreano pode executar um broker se ele trouxer alguma informação sigilosa da Coreia do Norte para outro país. E não necessariamente se ele trouxer uma pessoa. Olha que louco isso. Some brokers they try to sell information about the military facilities, and the weapons they have, things like that. So if they get caught, selling those information to South Korean government, they get executed. A gente ficou muito curioso para saber como que a desertora conseguiu esse dinheiro para escapar. Então, logo depois que ela falou mais sobre o broker, que é esse coiote, eu questionei. Onde ela consegue tanto dinheiro? A gente sabe que na Coreia do Norte é um país comunista e uma pessoa da idade dela não teria conseguido 15 ou 30 mil dólares nessa facilidade para pagar um coiote. Como que ela fez isso? E ela contou que quando eles vêm para a Coreia do Sul, depois que eles chegam aqui, aí sim eles começam a juntar dinheiro para pagar essa dívida com o coiote. Uma parte triste da história é que ela foi vítima de tráfico. Eu não posso falar essa palavra muito alto, porque pode ser que o YouTube pegue e eu seja punido por isso. Ela disse que o primeiro broker que ela contratou era indicação de uma amiga. E essa amiga e o broker traíram ela, tentaram traficá-la pra China. Logo depois, ela conheceu um outro broker que, de fato, a ajudou a chegar na Coreia do Sul. E é pra esse broker que ela tá pagando um dinheiro. A Mindy passou por várias etapas, desde um reconhecimento até um treinamento para poder ser inserida numa comunidade capitalista. E junto com isso também vem um dinheiro. Uma boa quantia de dinheiro, aliás, ela não comentou quanto, mas que o governo sul-coreano dá um bom dinheiro para eles. Agora, presta atenção nessa pergunta sobre comunicação com a Coreia do Norte. How does she talk to her family in North Korea? Because they don't have internet, right? Eu perguntei como ela se comunicava com a família dela, se eles não têm internet na Coreia do Norte. O broker também é responsável por levar um telefone chinês até a família para que ela se comunique com a família. Então eles se planejam para conversar. Alguns telefones chineses funcionam na Coreia do Norte, principalmente porque a família dela mora bem próxima à fronteira com a China. So her family knows she's here. Yes. The broker in North Korea find her family, okay? And then give his cell phone to her family. E agora a gente vai chegando um pouco pro fim da entrevista, onde eu começo a fazer as últimas perguntas. Eu perguntei pra Mindy se tinha alguém que ela gostaria muito de trazer para a Coreia do Sul. Ela disse que a sua mãe e a sua irmã mais nova. Apesar dela ter 8 membros na família, 2 já morreram e os outros 6 ainda estão lá. Só que os custos são tão altos para trazer uma pessoa da Coreia do Norte para a Coreia do Sul que por hora ela só planeja em trazer essas 2. If she's caught escaping, what would happen to her? E o que acontece com ela se ela é pega escapando? Eu tinha essa curiosidade, porque muita gente fala que se um desertor é pego no processo de sair do país, ele é morto, executado na hora.
Mas não é bem assim. Se o desertor é pego escapando para a China e volta à Coreia do Norte, ele vai ficar cerca de 1 ano preso. Agora, se esse mesmo desertor é pego escapando para a Coreia do Sul, aí sim eles podem aplicar a pena de morte. Ah, e se você acha que um desertor ou uma desertora, quando chega na Coreia do Sul, começa a viver a sua vida, você está bem enganado. Além de terem que passar por todo esse desafio para chegar à Coreia do Sul, eles ficam durante vários meses sendo investigados pelo governo sul-coreano para saber se eles não são espiões ou agentes norte-coreanos infiltrados. Depois disso, eles têm que conseguir ainda um sponsor, um patrocinador, que é outro desertor norte-coreano que está na Coreia do Sul, que garanta que essas pessoas não são espiões, que eles são de fato desertores que só estão buscando asilo político. E ao final da entrevista, eu fiz uma última pergunta que ela optou por não responder. Às vezes, a gente nem valoriza coisas simples da vida, como a nossa liberdade, nosso direito de ir e vir, do livre acesso à internet, à informação e aos nossos sonhos, sem que nos coloquem limites. Mas para muita gente, como a Mindy ou a Yeonmi Park, elas tiveram que lutar por essa liberdade. Eu espero que, assim como eu, esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a vida de uma desertora. Dizem que os primeiros meses são difíceis, não só pelas burocracias e investigações, mas falam que muitos desertores não sabem nem lidar com o excesso de liberdade. E se você pudesse fazer qualquer pergunta para essa desertora, o que você perguntaria, viajante? Deixa aqui nos comentários. Nunca se esqueça, você que está vendo esse vídeo, que você é um ser humano incrível. Você pode chegar aonde você quiser. Obrigado por estar comigo em mais uma viagem.